Naturalmente, para além da música de John Legend, que é sempre uma excelente proposta, temos entrevista. Vamos olhar para esta questão do treino de inteligência emocional. Isto tem a ver com um workshop que vai acontecer amanhã, justamente no Hotel Meliá. Temos o seu fundador aqui em estúdio e eu passo já a cumprimentar o Paulo. Paulo, muito boa tarde. É o Paulo Moreira. Sim, boa tarde, Carla. Olá, obrigado Paulo. pelo convite. A Sara também está aqui connosco. Sara, olá, boa tarde. Paulo, vamos começar antes de mais por entender o que é isto do treino de inteligência emocional. Okay. Primeiro vamos começar por aí para Sim. as pessoas tentarem perceber o que é que vão assimilar a partir daqui. Parece-me bem. Então, a inteligência emocional foi um conceito que surgiu na década de 90, em que dois psicólogos na Universidade de Yale, nos Estados Unidos da América, queriam descobrir porque é que algumas pessoas que tinham um QI elevado, ou seja, eram muito bons tecnicamente, porque é que a longo prazo não obtinham sucesso profissional e também na sua vida pessoal. Então eles começaram a cruzar informação entre o conhecimento e as emoções. Eles criaram o conceito de inteligência emocional. Então, a inteligência emocional, podemos dizer que é a capacidade de nós reconhecermos as nossas emoções, saber geri-las, depois ler as emoções nas outras pessoas e saber geri-las. Ou seja, isto é o conceito, digamos, abstrato. Agora, no dia a dia, no caso real, na prática, eu como é que nós vamos agir na prática? Ok, então temos de ter a ideia que o nosso cérebro tem duas unidades funcionais diferentes. Eu chamo sempre o cérebro emocional e o cérebro racional. Todas as nossas decisões têm sempre a componente emocional, ou seja, o nosso cérebro é afetado por esta parte emocional. Todas as nossas decisões, embora nós não saibamos, estamos sempre a ser influenciados. Então a inteligência emocional permite-nos perceber o que é que se passa nesse cérebro emocional para conseguir tomar melhores decisões. Quer a nível profissional, quer a nível pessoal, justamente. Certo. Será por isso que essa má leitura que vamos fazendo ao longo da nossa vida, que nos faz ter más decisões, por exemplo, não saber fazer a leitura dessas mesmas emoções? Sem dúvida. Todas as nossas emoções afetam-nos, por exemplo. E cada emoção altera o pensamento à sua maneira. Porquê é que nós, quando estamos já alterados emocionalmente, quando estamos irritados, não é? Porquê é que vamos buscar tudo aquilo que nos irrita, não é? Tudo aquilo que nos irrita e na altura parece-nos bem. Por exemplo, nunca aconteceu Carla estar a enviar, por exemplo, um e-mail, está assim mais irritada a escrever o e-mail e depois de repente não envia esse e-mail por algum motivo, no dia a seguir abre o e-mail e o que é que faz? Apaga-o. Apagamos, alteramos com o assunto, mas naquele dia parecia que era perfeito. Ou há pessoas que enviam, falando no e-mail, também dá conversas, enviam e depois vão aos sent items, não é? Vão aos e-mails enviados e depois como é que eu enviei isto? Onde é que eu tinha a cabeça? Porque na altura... Portanto, não tomar decisões com a cabeça quente. Sim, porque na altura a emoção alterou-nos a estrutura de pensamento e na altura parecia-nos perfeito, parecia-nos tudo bem, mas nós estamos sempre a ser influenciados pelas nossas emoções, quer nós queiramos, quer não. Por isso é muito importante conhecer estas emoções e saber geri-las para tomar melhores decisões, não é? Exatamente, isto em termos de empresas é extremamente importante. Cada vez mais empresas estão a apostar nesta área porque eles sabem que eles têm colaboradores, por exemplo, tecnicamente idênticos, não é? Colaboradores que têm grandes competências técnicas, mas esses colaboradores não atingem aqueles resultados esperados. Aqueles colaboradores entram em muitos conflitos na empresa, aqueles colaboradores tomam mais decisões. E pensava-se, até há bem pouco tempo, que bastava uma pessoa ter um QI elevado ou ser competente tecnicamente que ele seria, por exemplo, um bom líder. Mas não. Não é. Se ele não for capaz de gerir o stress, se ele não for capaz de relacionar com as outras pessoas, se ele não for capaz, quando vem aquela alteração emocional, digamos assim, saber parar, refletir e tomar a melhor decisão, vai tomar piores decisões, vai gerar mais conflitos com os colegas. E já agora à parte, fizeram estudos nos Estados Unidos da América, em que 70% das pessoas que se despediram, não se despediram por causa do trabalho. Despediram-se por causa do seu chefe. Ou seja, por mau relacionamento. Ou seja, isto é parte emocional, não é parte racional. Ou seja, para ser um bom líder, sim, é necessário emocionalmente ser como? Para ser um bom líder tem que ter também elevadas competências emocionais e sociais. Ou seja, nós chamamos o que é. Temos o QI e o que é coeficiente emocional. Eu, por exemplo, faço um exercício com líderes em que, sem eles saberem onde é que eu quero chegar, eu peço para eles definirem características de um bom líder e do mau líder. Eu já fiz isto com líderes de N empresas. Eles chegam sempre à conclusão que um bom líder e um mau líder, a competência de liderança vale entre 70% a 90% do que é.
face ao QI, ou seja, o QE, o coeficiente emocional, a inteligência emocional, tem um peso que pode valer até muitas vezes 90%, 80% ou 70%. É um número elevado. É assim, claro que o QI importa muito, Claro. e o líder tem que saber desempenhar a função tecnicamente, só que hoje em dia muitas pessoas têm as mesmas competências técnicas, então o que se destaca são estas competências sociais e emocionais. E os próprios líderes, é engraçado, mesmo quem não, digamos, acredita, entre aspas, porque está comprovado cientificamente, mas mesmo quem não acredita muito nesta ideia, quando eles fazem este exercício proativamente, sem perceberem onde é que eu quero chegar, eles próprios chegam a essa conclusão. É engraçado. Portanto, se nós soubermos ter um QE Sim. e saber gerir esse QE, qualquer pessoa pode chegar a líder. Se tiver um QI equilibrado Sim, também. se souber, ou seja, a premissa base é a pessoa tem que saber desempenhar aquela função tecnicamente, falando de um líder. E num Ok, líder, é a base pedida. Agora, aquilo que destaca um bom e mau Exatamente. líder, sem dúvida que são estas competências sociais e emocionais. Portanto, isso são assuntos que, obviamente, o porquê deste workshop. Sim, neste workshop, que vai ter a duração de 3 horas e meia, nós vamos falar de algumas características da inteligência emocional e vamos falar de 5 técnicas para as pessoas aplicarem no dia a dia e também para perceber um pouco como é que funciona melhor o cérebro. Porque é que as pessoas reagem como reagem. Exatamente. As técnicas que são necessárias, obviamente. Sim. Vamos falar um pouco sobre essas técnicas, Paulo, porque é extremamente importante. Eu tive a boa oportunidade de ver o vosso site e fiquei realmente bastante elucidada e não só, porque é extremamente interessante e vamos tentar passar também para o auditório que está connosco e não está só através das ondas da 88.8, nós estamos a ser ouvidos na América, em tudo que é lugar, através da internet, tentar perceber essas técnicas, como é que nós podemos utilizar essas técnicas a nosso favor. Ok, então, mas quer que eu dê um exemplo concreto? Exatamente. Então... É sempre pelo concreto, para tentar perceber melhor. Ok, então... vamos, por exemplo, falar sobre as chamadas crenças limitadoras. Então, que nós falamos no workshop. Então, as crenças são percepções da realidade. Ou seja, nós todos percepcionamos o mundo de forma diferente. Exato. Todos. Então, é tal história. O mundo não é aquilo que vemos, mas um pouco como nós somos. Então, a nossa percepção, os nossos estereótipos, as nossas crenças e valores, o que projetamos é assim que vemos o mundo. Então, as crenças, que são percepções da realidade, nós olhamos para as crenças como verdades absolutas. Então, por exemplo, vou dar um exemplo daquelas crenças que causam mais conflito historicamente, porque para as pessoas as crenças são verdades absolutas, embora sejam apenas percepções. Por exemplo, é aquilo que elas acreditam, ao fim. Por exemplo, a história, o Benfica é o melhor clube do mundo. Pois, os benfiquistas acreditam nisso. Sim, e depois outra pessoa diz, o Sporting é o melhor clube do mundo, ou o Porto é o melhor clube do mundo, ou o Marítimo é o melhor clube do mundo. Pronto, então, exato. O que é melhor? Ou seja, é uma crença, é uma percepção da realidade. O problema é que, para essas pessoas, é uma verdade absoluta. E como é uma verdade, quando a pessoa contesta essa verdade, a pessoa entra em conflito. É por isso que há tantos conflitos. Outro exemplo, por exemplo, o Donald Trump vai ser o melhor presidente dos Estados Unidos da América. Há quem acredite e há quem não acredite. É uma crença, ok? Ou podemos passar para a religião. Okay? Exatamente. Há quem diga que Deus existe ou que não existe, ou Deus A ou B. Estas 3 crenças, futebol, política e religião, o choque destas crenças é o que tem causado mais conflito historicamente. E já viu, Carla, se as pessoas tivessem pelo menos noção que as crenças não são verdades absolutas, mas são percepções da realidade, havia muito menos conflitos. As pessoas percebessem que é assim que o cérebro funciona. A tal história, se o benfiquista, falando do desporto, chegasse ao pé de um sportinguista e dissesse o Benfica é o melhor clube do mundo, para mim. Seja, pois, exatamente. E o Sporting para mim. Exatamente. Pronto. Não é impingir, só que nós diariamente tentamos impingir a nossa realidade nas outras pessoas. Quer dizer, isso vê-se um pouco em todo o mundo, essa realidade. Sem dúvida. Cada vez mais as pessoas acabam por acreditar mais naquilo que realmente apostam, nessas próprias crenças que têm, não é? E será que essa é a chave para tanto conflito, tanto... É uma das bases que nós falamos, as crenças limitadoras, nós temos crenças que nos limitam, ou seja, percepções que nos limitam. Por exemplo, nós fazemos uma coisa que é rotulamos as pessoas, a tal primeira impressão. Nós olhamos para uma pessoa e aqueles primeiros segundos nós olhamos para a roupa, como é que ela está vestida, o que é que ela diz, a cara dela, como é que ela se aproxima de nós e nós automaticamente colocamos um rótulo. O que acontece é que quando é um rótulo negativo, daí as crenças limitadoras, o nosso comportamento, nós comportamos consoante esse rótulo. Se eu rotular alguém de arrogante,
antipática, eu vou-me comportar de forma diferente do que alguém que eu coloco um rótulo de simpática. Já vou pôr ali uma barreira, portanto, essas barreiras que a humanidade vai... E depois nós criamos autoprofecias, nós comportamos conforme esse comportamento, e esse comportamento nessa pessoa, e como nós temos um certo tipo de comportamento, a outra pessoa também coloca um rótulo em nós. Exato. E vai ter outro tipo de comportamento. E há ali um choque e as pessoas acabam por não se conhecer. Sim, correto. Ou seja, daí a importância das crenças limitadoras. Existem, no workshop falamos em 9 grandes crenças. Rotular é uma delas. Então, se nós conseguirmos identificar que cada vez que eu tenho um certo tipo de pensamento, isto não é uma verdade absoluta, mas sim uma crença, se eu conseguir identificar isto, eu consigo, digamos, gerir melhor os meus pensamentos. Os meus pensamentos vão gerar uma emoção diferente, e essa emoção diferente vai fazer com que eu tenha uma ação diferente. E se eu tenho uma ação diferente, tenho resultados diferentes. Então está tudo interligado. Paulo, as pessoas normalmente, e pronto, isso leva a um certo sofrimento. Sim, sem dúvida. Levam-se essas crenças, essas falsas crenças em que nós mergulhamos, levam-nos a muito sofrimento. Será por isso que andamos tão em conflito connosco e com o resto do mundo? Porque não conseguimos associar e não conseguimos pôr um basta nas nossas emoções, ou tentar, pelo menos, lê-las da melhor forma? Concordo a 100%. Um grande problema que existe, a meu ver, é que nós nascemos com estas emoções, digamos assim, elas estão presentes, só que em quase uma altura na vida, nós somos nós somos ensinados, peço desculpa, a saber reconhecer e gerir essas emoções. Ou seja, nós na escola não aprendemos isso, nem na secundária, nem na universidade, e depois vamos para o dia a dia, para o local de trabalho, para a nossa vida pessoal, íntima, etc., com estas emoções cá dentro. As emoções comandam a nossa vida, os nossos pensamentos, e nós não temos conhecimento disso. Nós não aprendemos a identificar essas emoções, nós não aprendemos a gerir, e depois as pessoas tomam decisões tão erradas, estragam relacionamentos, estragam situações profissionais, tomam más decisões, vão completamente abaixo, porque elas não aprendem a conhecer-se elas próprias, não aprendem a reconhecer estas emoções, estes pensamentos. É por isso que é tão importante para qualquer área da nossa vida. Nós aprendemos a conhecer-nos a nós próprios um pouco melhor. Isso faz um pouco também, se calhar tem a ver com o caráter e a personalidade de cada um. Sim, a personalidade também é influenciada conforme os nossos valores, as nossas crenças, as nossas experiências de vida, a nossa educação. Tudo isso vai nos formar. Tudo aquilo que uma coisa tão muito pequena e importante o nosso cérebro é como se fosse um computador. E o nosso cérebro só consegue ver aquilo que nós vemos. Ou seja, há N informação no mundo, só que aquilo que nós vemos, seja as notícias que eu leio, a rádio que eu ouço, as pessoas que eu falo, os livros que eu leio, isso tudo eu estou a programar o meu cérebro. E depois eu vou ver o mundo conforme essa informação que eu coloco cá dentro. E há pessoas que colocam a informação errada, seja de forma inconsciente, muitas vezes, às vezes pelos mídias, não é? Ou pelas conversas que têm, ou seja, de forma muitas vezes consciente, e depois vê o mundo dessa forma. Só que o mundo não é assim, o mundo é diferente para cada um de nós. Só que se a pessoa coloca a informação errada dentro da cabeça, vê o mundo de forma errada. É um pouco como a nutrição. Se nós comemos coisas que não devemos, reflete-se no corpo. Exato. Só que aí nós vemos fisicamente. Agora, se eu coloco coisas que não devia na minha cabeça, eu não vejo isso fisicamente, digamos assim, não é? Mas eu sou influenciado dessa forma sem me aperceber. Aliás, há quem diga que, portanto, em vez não, porque também é muito importante exercitarmos o corpo, há que exercitar a mente. Sem dúvida. Portanto, e outro, é isso mesmo. Os dois em conjunto. Complementam-se por completo. Portanto, há várias técnicas que as pessoas vão poder naturalmente assimilar neste workshop, que é aberto a quem quiser. Sim, é aberto a quem quiser, mas já esgotamos o evento. Já que eu já vi. Sim, feliz. Portanto, mas de qualquer maneira, por onde vocês passam, nós estávamos ali, e logo no início estávamos a falar nas 3 correntes mundiais, que acabamos por não focalizar exatamente essas 3 correntes, mas já agora, Paulo, podemos falar nessas 3 correntes. É assim, inteligência emocional não é um conceito único e isolado. Há pessoas que conhecem o conceito e associam só a uma pessoa, que é a chamada Daniel Goleman, que ele era um escritor do New York Times e psicólogo. E foi ele que impulsionou, com um livro dele, chamado Inteligência Emocional, ele impulsionou este conceito. Mas existem 3 grandes correntes mundiais. Uma ligada à saúde e bem-estar, que chama-se EQI, criado por um psicólogo israelita-americano. Outra corrente nasceu na Universidade de Yale, foi lá que nasceu mesmo, por 3 psicólogos. E só para ver, um dos criadores é atualmente o reitor da Universidade de Yale. Ou seja, esta é uma temática que não é... Há pessoas que podem pensar que é uma moda, não é uma moda. Ou há pessoas que podem pensar que foi criada, digamos assim,
para aqueles que não querem trabalhar o QI ou que têm um QI mais baixo. Não tem nada a ver. Não tem nada a Ou seja, ver. quem criou e tudo o conceito era um gênio que atualmente é o reitor da Universidade de Yale. E outra corrente foi criada por Daniel Goleman, que foi a pessoa que, digamos, marketizou e impulsionou este conceito, deu a conhecer ao mundo. Por isso existem 3 grandes correntes. E em Portugal, o Paulo é o único português certificado. Sim, atualmente nas 3 Atualmente, correntes, nas 3 correntes é o sim, único. que eu saiba, sou o único, sim. E o que é facto é que este treino de inteligência emocional que tem passado pelo país e Sim. agora as ilhas tem sido completamente esgotado. Sim, felizmente o nosso objetivo quando criamos a marca era não dar só em Lisboa e em Porto, como é o comum. Até as pessoas, quando eu criei a marca, foi Paulo, a formação concentra-te em Lisboa e no Porto. E decidimos arriscar a pensar, não, vamos tentar trazer esta informação por todo o país. Exato. E todas as cidades que nós temos estreado, temos esgotado. Seja Algarve, no Alentejo, em Lisboa, no Norte, e agora decidimos vir às ilhas, esgotou também novamente. Ou seja, há muito interesse e ficamos muito contentes por isso, porque as pessoas realmente querem aprender mais sobre o tema, querem perceber, querem aprender a gerir melhor as emoções, porque é como eu digo, as emoções estão lá e as emoções comandam a nossa vida. Agora, Exatamente. ou eu aprendo a navegar este barco, ou então o barco Vou ao vai... fundo. Ou vamos ao fundo, ou então vamos ao é como fundo. tiver o vento e a maré, eu lá vou. E é extremamente importante na nossa vida, naturalmente, como vimos logo no início, na nossa vida pessoal e na nossa vida laboral, porque são os 2 sítios onde nós estamos, não é? Sim. Casa e trabalho. É, onde passamos Portanto, bastante. onde as emoções realmente podem fervilhar mais ou menos. Sim, E é isso isso. tem a ver connosco, a forma como nós podemos trabalhar-nos. Sem dúvida. Depois o que acontece muitas vezes é, por exemplo, se há conflitos em casa, nós somos a mesma pessoa no trabalho, ou seja, podemos vestir colocar uma máscara diferente, Uma máscara, exatamente. mas as emoções estão lá. E depois há aquela velha máxima antiga que está muito errada e muitas empresas ainda continuam, que é deixa os problemas ou as emoções em casa. Não Exato. tragas, já ouvi várias vezes, não é? Ou seja, Exatamente. não tragas isso para o trabalho. Não pode ser. A pessoa mesmo que tente suprimir essas emoções, elas estão lá. Elas estão lá. E continuam a estar lá e a acumular. A emoção não pode ser suprimida. Podemos fazer isso a curto prazo, mas a longo prazo traz grandes consequências. Depois vê-se e conseguimos ver, infelizmente, o nível de stress, ansiedade, a medicação que está a aparecer. As pessoas cada vez medicam-se mais, as pessoas cada vez têm mais ansiedade, mais stress, porque elas começam a suprimir estados emocionais e depois eles vêm ao de cima. E às vezes vêm todos ao mesmo tempo. Então, como é que fazemos, Paulo? Portanto, eu estou com um problema imenso em casa, ok? A partir do momento em que eu entro pela porta do meu estúdio, os meus problemas têm que ficar lá fora. Sim, essa é a ideia que supostamente... É essa a ideia É. que coisa. Portanto, eu que me sinto aqui, portanto, tenho que ter um ar extremamente bem disposto, dar música, porque as pessoas estão lá em casa, não têm nada a ver com os meus problemas Certo. e querem a boa disposição. Portanto, eu vou fazer uma acumulação de emoções negativas ou, por exemplo, se eu me entregar, eu vou Sim. acabar por ultrapassar também alguma negatividade em relação às emoções anteriores. Parece um pouco complexo. Sim, não, eu estou a perceber, sim, e é muito como essa a pergunta. Em termos dos estados emocionais, nós não devemos suprimir a longo prazo. Por exemplo, nós somos seres sociais e às vezes temos aquela emoção que nos leva a dizer qualquer coisa e às vezes, se calhar, para o bem da sociedade, temos de suprimir. Esses pequenos estados emocionais não faz mal suprimirmos. Agora, os grandes estados em longo prazo faz mal. Então, existem várias formas de abordar esses casos, mas o que nós devemos fazer é reconhecer essa emoção, ou seja, não suprimi-la, não fechar a porta e deixá-la dentro da porta. É abrir a porta, reconhecer a emoção, trabalhar a emoção, saber que ela está lá e tentar resolver a emoção. Ou seja, há várias formas, e até o exercício físico que falou é uma delas, a nutrição, identificar os nossos estados emocionais, os nossos pensamentos. Isto é N formas, N técnicas, que nós... E atenção, é um treino contínuo. Geralmente, as pessoas que eu trabalho, e elas querem sempre mais apostar no autocontrole, é tal coisa, gerir emoções. Exato. A maior parte das pessoas quer sempre uma fórmula mágica de quando acontecer... Por exemplo, Paulo, quando acontece isto, o que é que eu faço? Preciso de uma solução mágica. Só que nós Não podemos... há soluções mágicas. Existem, Ou há? não, existem técnicas que, no momento, conseguimos aplicar e dá, digamos, entre aspas, para safar, para desenrascar. Agora, a longo prazo, nós quisermos mesmo trabalhar nisso, é um treino, daí o nome da marca é treino de inteligência emocional. Exatamente. Ou seja, é contínuo, nós temos que alterar os nossos comportamentos, os nossos hábitos e a nossa estrutura de pensamentos. Isto só se faz com trabalho contínuo. Porque se eu tenho 20 ou 30 anos ou 40 anos de um tipo de pensamento constante, de comportamentos constantes, não é com um dia, uma hora, uma fórmula que tudo muda. Claro. Tem que haver um tempo, naturalmente, para ir trabalhar. Mas também há um querer.
É preciso querer muito É a também. base. E não é só querer, portanto, é partir de um princípio que eu estou errada. E a partir daí vou-me treinar para É a tal autoconsciência. a autoconsciência. É ganharmos consciência disso, de algo que queremos. Atenção, eu quando falo não é só corrigir quando estão mal, há pessoas que querem desenvolver ainda mais as competências emocionais, ou seja, já têm suas competências desenvolvidas, todos temos. A nossa Exato. inteligência emocional, uns têm mais umas categorias, outros menos. Não é uma pessoa não tem, outro tem a 100%, não é isso. Todos nós temos mais ou menos. Agora, se nós aprendemos a treinar essas competências emocionais diariamente, é a mesma coisa também do que o desporto, por exemplo, não é? A pessoa nunca faz desporto, depois aproxima-se o verão, não é? Vamos queimar as calorias. E depois e nós vemos, se formos ver os ginásios, as inscrições, não é? Aquilo é assim, acho que chega ali a janeiro, resoluções de ano novo, aquela motivação que há, supostamente vão mudar a minha vida, as inscrições sobem, depois aquilo quebra, depois volta para daqui, em abril, maio. Pois. Porque e depois as pessoas querem logo um resultado, depois vão lá uma vez ou duas, não veem o resultado e desistem. Acontece muitas vezes, as pessoas também neste tipo de treino é a mesma coisa, a pessoa tem que treinar e às vezes o resultado não vem logo, mas se a pessoa continuar e adotar um hábito disso, incorporar no seu dia-a-dia, ela vai começar a ver resultados, não há hipótese. Agora, tem que querer, como disse muito bem, ter autoconsciência, boa, ponto 1, depois tem que querer e depois tem que trabalhar, tem que treinar, não há hipótese. Portanto, sem isso não vai a É lugar que nem nenhum. vale a pena a pessoa iludir-se. Há pessoas que é mais fácil ou mais difícil, depende de N fatores. Agora, é preciso treino. Daí, mais uma vez, o nome da marca é treino. Treino, de lá está. Não é só Exato. inteligência emocional, é treino de inteligência emocional. Muito bem, Paulo. Portanto, este workshop está esgotado? Sim. O que quer dizer que não há um segundo. Não há hipótese. É assim, se a Carla quiser, ainda arranjamos. Mas portanto, foi naturalmente bem recebido, obviamente, Sim, não é? ficamos muito contentes. Quais são as pessoas? Que pessoas é que nós normalmente vão a este tipo de workshop? Que tipo de pessoas é que são? Ok, o que é engraçado é que é todo o tipo de pessoas, faixa etária. Já tivemos pessoas de 16 anos e já tivemos pessoas, acho que a mais velha, 72 anos, já algo do género. Essa foi em Évora, 72 anos, uma senhora. O que nunca é tarde. E eu até lembro-me, essa senhora estava a comentar com outra senhora, e até foi a Sara que estava a passar, depois ela contou-me, 72 anos, estava a conversar com outra senhora com uma idade semelhante, mas acho que era um pouco mais nova. E ela a dizer assim: não mudo, às vezes eu não consigo mudar aquilo. Foi engraçado, ou seja, com 72 anos a querer mudar ainda algo. Ou seja, há pessoas depois com 20 anos que acham que eu sou mesmo assim, não vale a pena. Assim, não vale a pena, desistem e ponto final. É engraçado. Isto é acreditar em falsos mitos. De que nós não somos capazes nós somos capazes. Só que o que é engraçado, Carla, é que quando eu digo que não sou capaz, eu não sou capaz. Exatamente. É uma questão negativa que vai puxando naturalmente. E torna-se uma autoprofecia. Se eu disser assim, eu não sou capaz, quando às vezes as pessoas dizem assim, eu não sou capaz, eu digo, então não é capaz. Porque se a pessoa diz que eu não sou capaz, não vai tentar. E como não vai tentar, não muda e não é capaz. É autoprofecia. Se a pessoa disser, atenção, não existem super-heróis aqui, não é? Eu sou capaz e de certeza absoluta consigo logo. Não. É difícil, depende da situação. Mas quanto mais tentarmos e mais acreditarmos, mais fácil se torna. Mais depressa chegamos lá. E é um trabalho contínuo, mais uma vez. Não é de repente tenho o resultado logo que eu quero. Não, é um trabalho contínuo. E a piada está nisso também, vermos resultados a acontecer. Mas falando já agora para as pessoas que vão para o workshop, desde os 16 aos 72 anos já tivemos, e temos pessoas, estudantes, até pessoas que estão desempregadas atualmente, até... temos professores, temos enfermeiros, temos médicos, temos diretores de recursos humanos, temos pessoas da parte de vendas, arquitetos, advogados. É assim, a base, o grosso, são pessoas ligadas à educação ou à saúde. É o grosso que vai. Exato. Agora, temos todo o tipo de pessoas, é isso que é giro. Exatamente. Portanto, aqui a parte das empresas é representada pelos recursos humanos é extremamente importante. Sim, em quase todos os workshops temos tido pessoas que os recursos humanos contactam-nos e inscrevem colaboradores. Por exemplo, no Porto, tivemos uma empresa que colocou lá 15 pessoas, agora no último. É muito bom ver isso, as empresas apostarem nisso. E os colaboradores, que ainda é mais interessante, acho eu, é tirar um sábado da sua vida, não é? Um sábado de manhã, podiam estar a fazer outra coisa, porque é extra, digamos, curricular ou laboral, e estão lá a aprender. É isso. Isso é estimulante, é fantástico. É gratificante. Depois de tantos workshops já dentro do treino da inteligência emocional,
Podemos fazer um balanço assim rápido? O que é que tem recolhido durante este tempo todo? Qual é o feedback que tem tido? É assim, o feedback, felizmente, e é por isso que continuamos a esgotar os nossos eventos, tem sido muito bom. Nós avaliamos sempre os workshops também, damos sempre um feedback, claro, exatamente. E sempre no fim do workshop damos uma folha de feedback e nós olhamos verdadeiramente para o feedback. Eu peço sempre críticas, eu gosto que as pessoas critiquem e as críticas que têm aparecido construtivas, o feedback tem sido excelente mesmo. E quando as pessoas pedem mais alguma coisa, nós temos, todos os workshops, praticamente nós mudamos alguma coisa, nós adaptamos alguma coisa. E o feedback tem sido muito bom. E há pessoas que é engraçado, contactam-nos, e só numa manhã, há pessoas que dizem, Paulo, percebi-me daquilo, por exemplo, no local de trabalho, Paulo, comecei a aplicar isto, estou a ver resultados. Paulo, é muito gratificante. Isso é ótimo, realmente, é fantástico. Aquelas que aplicam, realmente, não é vamos ouvir falar sobre inteligência emocional, vamos para casa, não fazemos nada. Quem aplica, é muito giro ver o feedback. Porque vai lá buscar as técnicas. Sim, faz sentido. O que é engraçado é que nós durante o workshop falamos sempre de casos reais de vida pessoal e profissional, as pessoas revêem-se em muitas situações. Exato. Nós utilizamos humor, dinâmicas, e as pessoas saem lá com uma experiência e percebem realmente que aquilo acontece e que realmente, se aplicarem aquelas técnicas, conseguem obter resultados. Mas têm que, mais uma vez, trabalhar para isso. Tem que trabalhar. Portanto, este programa deste workshop, como é que está elaborado? Mais coisa, menos coisa? Como é que está estruturado? Estruturado, exato. Então, nós temos 5 categorias que trabalhamos, que é segundo uma das correntes iniciais de Daniel Goleman, que é a autoconsciência, autocontrolo, automotivação, reconhecer emoções nos outros e relacionamentos pessoais. Ou seja, nós iniciamos o workshop nesta sequência e cada categoria nós falamos numa técnica. E antes das categorias nós damos, digamos, as bases da inteligência emocional. Mostramos um pouco porque é que reagimos ao que reagimos, como é que reagimos ao que reagimos. E durante as técnicas nós aplicamos exercícios, jogos, à interação. Ou seja, uma aprendizagem com várias fontes e várias formas de estar e de fazer. Ou seja, as pessoas fazem exercícios físicos mesmo, as pessoas fazem exercícios escritos, as pessoas partilham informação e experiências, há um pouco de tudo, digamos assim. Fantástico. E para terminarmos, antes de mais, sendo a sua primeira vinda à Madeira, qual é a sua primeira impressão? Estamos a adorar. Estão a adorar. Sim, eu e a Sara chegámos na quinta-feira. Assim, na quinta-feira só dormimos 3 horas, por isso na quinta-feira não deu para aproveitar muito. Nós temos estado ainda a falar com os participantes, a ultimar as últimas inscrições para o sábado de manhã, para o evento, não é? Há sempre aquelas dúvidas que estamos a tirar. Mas depois do workshop, até agora está a ser. A Madeira é linda. Portanto, nós estamos a falar no sábado de manhã, mas sábado de manhã a que horas? Sim, das 10 à 1h30, boa. Das 10 à 1h30. Começa às 10, acaba à 1h30, sim. E depois, a partir daí, é que nós vamos aproveitar mesmo a Madeira. Já estamos a ver aquelas caminhadas e não sei o quê. Aquelas levadas todas. Então, está tudo... Sim, já está. Está encantado. É. Isto quer dizer, pelo seu ar e o seu sorriso, Sara, vai voltar com certeza, não? Sim, sem dúvida. Sem dúvida. Sim, nós também temos um programa de 2 dias, que é a sequência do workshop, e nós geralmente quando lançamos numa cidade do workshop lançamos o programa 2 dias, é um fim de semana intensivo, por isso também queremos voltar para cá, para aproveitar a Madeira e para lançar esse programa. Pronto. Ok, deixo os microfones da JMFM ao seu dispor, naturalmente para aqueles todos que nos estão a ouvir. Sei lá, uma mensagem em termos do que é? Uma mensagem em termos do que é às pessoas. A mensagem que eu quero passar é que, mais uma vez, as emoções estão cá. Ou seja, dizem que nós experienciamos cerca de 300 emoções por dia. 300. E nós nem 1/3 delas já percebemos. Então, se nós aprendermos... e cada emoção altera o nosso pensamento. E alterado o nosso pensamento, nós agimos de forma diferente. Então, por favor, seja através deste tipo de eventos ou de outros, seja através de leitura de livros online, procurem aprender a identificar melhor e gerir melhor essas emoções, que assim vocês conseguem alterar o vosso pensamento e conseguem tomar melhores decisões para vocês e para os outros. Não reter as emoções ajuda-nos a crescer um pouco mais. Sem dúvida. As emoções, já agora, é uma resposta a uma necessidade, é uma parte primitiva, ou seja, o nosso corpo, o nosso cérebro mais primitivo, está-nos a dizer algo, uma mensagem. E nós temos que ler essa mensagem. Ou seja, depois nós agimos ou não,
nessa mensagem, mas temos que o carteiro não vai lá à casa e eu recuso-me a receber cartas, não é? Pois, exato. Por exemplo, o carteiro vai lá com a carta das finanças e eu não quero receber, mas vai dar problema já mesmo, não é? Exatamente, os problemas vão existir. Mais vale eu abrir a carta das finanças, perceber o que é que tenho que fazer e fazer o pagamento antecipadamente. Isto senão... tem a ver um pouco com aquela questão também, e como um estudo que saiu recentemente, de que se nós podemos extravasar quando estamos contentes, Sim. se estivermos tristes, também temos que viver aquele momento. Sem dúvida, 100%. As pessoas tentam... e vou dar um exemplo que os pais fazem felizmente, e não é, atenção, a intenção é 100% boa, eles querem ajudar os filhos, mas, por exemplo, um filho cai e de repente o pai vai lá correr e diz lá o quê? Não chores. Não chora, já passou. Isto não foi nada. E a criança está a experienciar uma emoção e já está a ser ensinada para camuflar essa emoção. Isso é errado. Muito errado. Ou seja, nós temos de saber sentir as emoções à sua medida. E atenção, não estou a dizer é tal coisa. Eu estou com raiva, então devo gritar com tudo e com todos. Não, eu estou triste e devo sempre chorar. Não, claro. Mas não é suprimir e não ler. Não é reconhecer essas emoções, tendo essa sensibilidade social, é isso mesmo. Aprender a ler, a escutá-las e depois tomar uma decisão consoante elas. Não é também eu ficar mergulhado na emoção sempre. Exatamente. Tem que haver sensibilidade. Isto é bom não haver extremos. Nem para um lado, nem para o outro. Nem para o outro, e tentar encontrar naturalmente um caminho para que possamos sair e sair mais maduros emocionalmente. Sem dúvida, sem dúvida. Paulo, foi um prazer tê-lo aqui. Também gostei muito. Sara. Foi extremamente elucidativo para o nosso auditório e naturalmente é sempre bom estes temas, e eu espero que naturalmente o workshop amanhã, sábado. Sim, amanhã sábado. Também pelo menos esgotado já está, vai correr bem com certeza. Sim, com certeza. Muito obrigada e obrigado, continuo a desfrutar da nossa magnífica ilha. Irei. Obrigada. Obrigado. 88.8 FM.